Eu já te aviso que se você acredita que esse papo de vitimismo é um papo que não te interessa, pode ser que você não esteja observando algumas coisas e pode ser que seja fundamental que você assista essa live. Já já eu te falo por quê. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live onde eu ajudo gestores a obterem engajamento e produtividade dos seus times. Aqui falando Rômulo Frota e hoje nós vamos falar sobre a relação entre vitimismo e liderança. Mas antes eu vou te pedir para compartilhar com a maior quantidade de líderes que você possa, porque você vai ver ao longo da live que o vitimismo é aquele amigo ou inimigo que fica do lado da gente, invisível, sem que a gente veja. Vamos tratar de um tema hoje que algumas pessoas não gostam, na verdade, muitas pessoas não gostam, porque é um tema que realmente fere, é um tema que incomoda, eu entendo perfeitamente isso, incomoda a todos nós em determinado momento da nossa vida, quando a gente não consegue realizar uma determinada situação, o cérebro da gente já é especialista em fazer o seguinte: olha, eu não consegui porque choveu, eu não consegui porque a pessoa que ficou responsável para fazer determinada coisa não fez, eu não consegui porque o equipamento não funcionou. Então, o cérebro da gente já procura esses atalhos e todos nós, acredito que você também, em determinado momento, passou por uma situação em que tentou justificar de determinada forma com elementos externos, ou seja, não foi você o responsável. Você já diz, não, eu não consegui isso porque fulano não me auxiliou, o equipamento não foi favorável, o dia não foi bom, estava chovendo muito. Então, vamos chegando para que você entenda que hoje a live não é para a gente tratar do vitimismo que os colaboradores possam ter, os membros do nosso time possam ter com relação ao grupo e até a você. Hoje a gente vai tratar do vitimismo dos líderes. Exatamente. É claro que é um tema que se relaciona a todo mundo, porque eu vou trazer aqui algumas observações que, independentemente de ser líder ou não, a pessoa vai se observar se ela é vitimista ou se ela não é vitimista e o que é que ela precisa fazer para sair dessa zona, porque ela vai também enxergar o quão prejudicial é ficar nessa zona de vitimismo. Então aproveita, ainda dá tempo, compartilha com a maior quantidade de líderes que você possa. Boa noite, Neuza, boa noite, Isabelle, sejam bem-vindas. Então, vamos lá. Olha, a gente sabe o quanto é desgastante alguém se fazer de vítima e chegar pra gente para reclamar sobre a situação, e principalmente quando a pessoa não faz o movimento para sair do lugar. Não se movimenta, fica sempre reclamando, minha vida tá assim, minha situação financeira tá assim, e não consegue sair do lugar, não consegue buscar alternativas, seja para o que for. Se for um relacionamento, a pessoa não busca resolver aquela situação ou mudar de parceiro. Se for uma situação econômica, a pessoa não vai ali atrás de uma educação financeira, não vai atrás de uma planilha de gastos, não procura um investimento complementar, alguma renda complementar, enfim. Reclama que está obeso, que está obesa, que não está saudável, mas aí também não pratica atividade física, come coisas que não fazem bem à saúde, toma muito refrigerante, enfim. Não vou entrar nesse assunto porque muita gente toma refrigerante, quem nunca? Eu já faz uns 10 anos que eu não tomo, mas tudo bem, quem toma, cada um no seu tempo. Mas o fato é que é muito desgastante realmente. Olha, hoje eu não escuto mais esses vitimistas quando chegam para conversar comigo, a não ser que, obviamente, sejam pessoas muito próximas que eu precise realmente ali dar uma contribuição. Então, obviamente, meus alunos, meus mentorados, meus clientes, enfim. Mas por quê? Não é por ser bonzinho, é porque quanto mais eles reclamam, quanto mais eles se colocam nessa posição de vítima e falam das dificuldades que eles não estão conseguindo administrar, mais eu tenho elementos para conseguir orientá-los, para conseguir dizer qual é o caminho que a gente precisa seguir. Mas fora esse roteiro, já cansei de ouvir pessoas que
não buscam um esforço para sair do lugar e só fazem reclamar. Então, vejam que eu falei de alunos e já é um indicativo. Se a pessoa está indo atrás de alguém nesse sentido de buscar um aperfeiçoamento, ela não é vitimista. Ela pode reclamar, mas ela não é vitimista porque ela está em movimento. Ela saiu da inércia, estava parada na zona de conforto, saiu e foi buscar alguém para orientar. Foi fazer um curso, foi buscar uma mentoria, enfim, foi se aperfeiçoar. Então isso aí não é vitimismo, porque ela não está ali na zona de conforto só reclamando, ela está agindo. Mas já conheço muitos gestores que realmente ficam nessa de só reclamar do time, colocar a responsabilidade exclusiva da má performance no time, e isso fica claro para mim que é um sintoma de vitimismo. E a pessoa, infelizmente, sofre sozinha, porque quanto mais ela fala para as pessoas, mais ela se expõe. Quanto mais o gestor ou a gestora fala para as outras pessoas que o seu time é ruim, mais ele se expõe como alguém que não tem capacidade de liderar aquele time. E você pode até nesse momento estar imaginando, poxa, mas se eu sou líder, tem como eu ser vitimista também? Como é que pode o vitimismo encaixar com liderança? Olha, por mais que eles pareçam ser antagônicos, ser contraditórios, as ideias contraditórias, mesmo os líderes, mesmo aqueles que já têm uma liderança, que obtêm ótimo engajamento e a produtividade dos times, em determinado momento, porque nós somos humanos, em determinado momento pode ser que ele ou ela esteja ali em um momento, em alguns dias, que realmente não conseguiu uma boa performance e dependendo da situação emocional, do desgaste, sei lá, algum problema pessoal, pode ser que realmente ali dê uma desequilibrada, vamos dizer assim, e não é desequilibrada mental, é desequilibrada emocional. E pode ser que ali reclame e não consiga uma boa performance nem dele nem do time e já coloque a culpa, coloque a responsabilidade no time ou nas circunstâncias. E isso fica claro que é realmente uma coisa bem vitimista. Mas a questão é, por que que esse assunto de vitimismo e protagonismo ainda é tão presente na vida das pessoas? Por que que algumas pessoas fogem desse assunto e outras recebem isso tão bem? E às vezes eu fico imaginando, será que essas pessoas que recebem tão bem não é porque elas estão buscando esse movimento, buscando sair desse vitimismo e serem mais protagonistas, assumirem as falhas das coisas que não conseguiu fazer, assumir, por exemplo, se for um gestor ou a gestora, assumir a responsabilidade de o time não estar performando bem, assumir a responsabilidade de não ter conhecimento para fazer isso, não ter treinamento para isso, não ter teoria, conceitos para isso, não ter a prática também. Será que essas pessoas elas admitem que, olha, eu preciso de conhecimentos, preciso de instruções para eu sair da zona de conforto, para eu ser responsável pelas minhas atitudes e não ficar naquele nível de ambiente, apenas sendo impactado pelos acontecimentos do ambiente, reclamando sem agir? É um nível que realmente é um dos níveis que me parecem mais iniciais, porque a pessoa apenas reclama, tudo no ambiente incomoda, tudo no ambiente afeta, a pessoa é levada pelo ambiente. Se ela chega em um ambiente, o ambiente está alegre, a pessoa fica alegre. Mas se ela chega em um ambiente em que as pessoas estão discutindo, a pessoa já fica abalada. Se chega em um ambiente em que as pessoas estão tristes, ela já fica, ou ele já fica triste também. Então veja que aí não é uma questão de sensibilidade, aí é uma questão de deixar que o ambiente interfira completamente na sua vida. Porque tem pessoas que dizem, eu cheguei, todo o ambiente que eu chego, que tem uma energia ruim, eu me abalo, eu fico mal. Olha, isso daí já é você já está se hipnotizando para isso. Eu chego num ambiente, a energia está ruim, eu fico ruim. Cadê o seu protagonismo? Cadê a sua própria energia? Cadê a sua ação diante desse ambiente? Por que você não colabora para esse ambiente ficar melhor? Quer dizer que se alguém quiser te fazer mal, é só te colocar, te convidar para um ambiente em que
lá a energia esteja negativa. Olha que coisa simples, que coisa frágil de alguém te maltratar, se for o seu caso, de qualquer energia negativa no ambiente, você se abalar e se sentir mal e não querer mais estar naquele ambiente. Não faz sentido. Aí você não está sendo protagonista, você não está tendo responsabilidade pelos atos e é muito fácil simplesmente você dizer, não, eu não estou ali, eu não fui porque a energia é ruim, ou eu não gosto de desenvolver textos naquele computador porque o computador, o teclado dele é ruim, então por isso que eu atrasei a minha entrega. Olha o vitimismo bem claro nesse exemplo. Então, com os líderes, com os gestores, o mais comum é: o meu time não presta, o meu time não tem jeito, eu já tentei de tudo e não vou mais tentar nada porque o time não tem jeito. Então fica claro que o gestor ou a gestora que faz isso, ele está sendo vítima daquele atalho mental. O cérebro querendo economizar energia, é muito mais fácil você dizer, não, isso daqui, esse time não funciona porque eu já tentei algumas coisas, ou então eu já tentei de tudo, só que você não entende ainda que você tentou de tudo dentro do limite do conhecimento que você tem. Claro que eu sei que você tem a melhor intenção e você faz o possível dentro dessa sua melhor intenção e dentro dos conhecimentos que você tem. Mas você precisa ter mais conhecimentos para sair desse roteiro de o meu time não funciona porque eles não têm jeito. Meu Deus, então quer dizer que para que serve a figura do líder? Não seria para liderar um time, para fazer com que o time performe mais? Então quer dizer que um time que é considerado por alguém que não tem essa liderança, esse time que é considerado por alguém, ele está fadado a ser ruim para sempre? O que é que precisa para que esse time, a partir de determinado momento, comece a performar? E qual é a sua responsabilidade diante disso? E aqui eu já faço uma pausa, porque realmente há equipes que são uma verdadeira tragédia. Claro que há exceções, e eu não poderia, eu não me desculparia realmente se eu não lembrasse que realmente há equipes que são uma tragédia. E independente do líder que esteja ali, ele vai sentir muita dificuldade, mas são raríssimas as exceções em que a equipe é ruim porque é um grupo realmente que é um fracasso, que não desempenha bem, que já está ali fadado à zona de conforto, fadado à mediocridade, fadado à baixa performance. Porque é muita coincidência um grupo, sei lá, vamos colocar um time de 10 pessoas, essas 10 pessoas serem 10 pessoas incapazes, ineficientes, ineficazes, abaixo da zona de mediocridade da performance, é uma coincidência muito grande. Então, existe isso, mas são raríssimas as exceções. E o líder ou a líder tem que ter essa consciência de que, regra geral, time é ruim é porque o gestor ou a gestora está deixando de fazer alguma coisa que precisaria fazer, ou então está fazendo algo que não deveria fazer. Faz sentido para você? Se ele se munir dos conhecimentos necessários para agir com o time, ele vai ou ela vai obter êxito com relação à obtenção de engajamento e produtividade. Mas a questão é agir. Como é que você vai fazer para o líder sair desse vitimismo e ser protagonista? Se essa questão do vitimismo, ela não é inerente apenas, não é exclusividade dos líderes. Se todo ser humano tem essa característica de vitimista em determinado momento. Porque em alguns momentos a gente, por causa do cansaço, ou às vezes por uma expectativa a mais que teve uma super expectativa com relação a alguma coisa, não obteve êxito de acordo com a expectativa que teve, obteve um êxito, mas não foi de acordo com a expectativa, e ali, por causa da frustração, já abalou o emocional e a pessoa já arranja uma desculpa externa para dar uma amenizada no ego, porque foi frustrante, essa pessoa acreditou que ia atingir uma determinada situação com êxito, teve expectativas a mais com relação à própria performance também, então para dar uma amenizada nesse sofrimento, o cérebro traz aí esse recurso de
conseguir desculpas externas. E se for alguém realmente que não tenha nem treinamento e nem noção desses efeitos do cérebro, já se deixa levar por isso e já diz, a culpa foi da equipe, a culpa foi do computador, a culpa foi da minha cama que não estava bem arrumada hoje e eu acordei estressado ou estressada. Então veja que como a gente vai fazer com que esses líderes, que alguns têm uma comunicação totalmente ineficiente, falam como se fosse em outra língua, às vezes atalhando, fala 30% da mensagem e quer que o time entenda os 100%, como é que a gente vai fazer para esse líder ou essa líder entender que ele precisa se movimentar, que ele precisa agir, porque, em regra geral, se o time não está produzindo bem, não está engajado e produzindo, ele é a variável de maior relevância dentro desse time. Eu sei que é complicado para algum gestor, alguma gestora ouvir isso e, dependendo, vai até a partir de agora não gostar tanto do que eu falo, mas não tem como você se conscientizar de que você precisa implementar um determinado roteiro sem que você perceba que você é uma variável determinante para o desempenho do seu time. Chega de vitimismo, arranjar desculpas porque o time não colabora, o time não vai com a sua cara, o time é um time de incompetentes, o time não performa bem porque todos fizeram amizade, todos são do mesmo nível filosófico, ideológico, político, de preferências culturais, enfim, a gente arranja desculpa. A desculpa que for, o cérebro arranja uma desculpa bem criativa para dizer que você não está liderando porque o seu time não presta. Então, partindo desses princípios, se for uma orientação bem radical, eu não gosto de radicalismo, mas às vezes o radicalismo é interessante para dar uma chacoalhada. Se for uma situação bem radical, diga para o líder, eu digo para o líder, você está reclamando do seu time porque ele não presta? Procure ser líder em outro lugar. Porque talvez pode ser que você chegue em um lugar que você encontre um time que você vai obter o êxito que você quer com esse time. Mas a probabilidade alta é, quando um líder desiste de estar obtendo engajamento e produtividade de um time e passa para um outro time para tentar isso, é claro que raras são as exceções, mas é claro que vai ter também a mesma dificuldade e pode bater uma frustração. Ocorre também muitas vezes que chega a obter êxito lá porque viu que a situação realmente não era do time, faltava agir, e para não passar uma imagem de que, poxa vida, eu já passei por 2 times, por 2 equipes, se eu não conseguir êxito também nessa daqui, olha, o que é que vão dizer de mim? Realmente eu não tenho liderança, não sou capaz de obter performance do meu time. A pessoa se esforça para fazer aquilo na marra. Veja que é na marra. Mas acontece que quanto mais legado você deixar, quanto mais times você ajudar a performar bem, melhor você vai estar na fita. E é interessante que você entenda que esse vitimismo que você leva com relação ao time te deixa fragilizado. Porque o time percebe que você coloca a culpa nele. Em determinado momento, ou em uma reunião, ou em um feedback, seja ele formal ou informal, você vai soltar alguma coisa que o time vai receber como sendo você transmitindo a responsabilidade exclusiva para o time. Não se iluda que você vai fazer isso. Você pode até estar imaginando nesse momento, poxa vida, mas nunca ninguém me disse isso. Posso ter feito, mas nunca ninguém me disse. Nunca ninguém te disse, mas pode ser que eles estejam falando entre si. E o que acontece é que, quanto mais o líder faz isso, mais eles falam entre si, mais o time vai perdendo, mais o gestor vai perdendo legitimidade com relação àquele time, e chega um momento que realmente os profissionais desempenham o que têm de desempenhar, porque eles são profissionais, vestem a camisa do próprio trabalho, mas não porque tem um líder. Acontece que, se tivesse um líder, se tivesse alguém que colaborasse
para que houvesse maior engajamento e produtividade, aquilo dali seria muito mais performático, daria muito mais lucro e também menos adoecimento. Porque, olha só, quanto mais tempo você demora, você gestor ou gestora, demora sendo vítima, fugindo do protagonismo, mais a situação vai ficar delicada. Porque mais o seu time vai ficar problemático, exatamente. Mais o time vai ficar desleixado, mais o time vai ficar sem engajamento e é claro que isso vai comprometer a produtividade. Nós somos humanos e realmente uma das coisas que se reflete logo a médio prazo no time, no desempenho do time, é essa questão do vitimismo dos gestores, que não querem investir tempo e dedicação, energia para fazerem algo diferente, porque veja bem, se você está querendo obter resultados, mas fazendo as mesmas coisas, eu acredito que faça mais sentido para você fazer coisas diferentes para obter um resultado diferente. Quanto tempo você está aí tentando obter engajamento e produtividade do seu time, mas fazendo a mesma coisa, seguindo o mesmo roteiro? Obteve êxito? Se obteve êxito, parabéns. Mas se não tiver obtido êxito, você precisa fazer realmente uma outra estratégia, precisa seguir uma outra rota. Porque o que acontece muitas vezes é que o time performa bem até um determinado momento e ali se estabelece como se fosse uma zona de platô. Naquela zona de platô, que é uma zona muito natural de recarregamento das energias, uma zona de recuperação, aquele platô ele é necessário, mas a gente não pode passar muito tempo naquele platô. E o que acontece muitas vezes é que o líder ou a líder quer que o time se recupere sozinho, que não haja uma manifestação, não haja uma provocação para que o time saia daquela zona de platô. Quando eu falo provocação é no sentido de estímulo, é porque no jargão jurídico, no direito, a gente fala quando é para estimular alguma coisa no processo, a gente chama provocar. Provocou o juiz, provocou as partes, ou seja, fez com que as partes se movimentassem, pediu para o juiz tomar alguma iniciativa, ajudou a movimentar. Então, nesse sentido que eu falei provocação. Então, traduzindo do meio jurídico para o meio de engajamento e produtividade, para o meio de performance, é motivar. A partir de que momento o líder vai contribuir para que o time saia daquele platô para começar a performar. Porque se ele não fizer isso, o time vai permanecer naquele platô e dependendo da quantidade de tempo que ele se mantenha naquele platô, ele vai decair, ele vai perder o engajamento, vai reduzir o engajamento e vai reduzir a produtividade. Porque a gente precisa de estímulos, todos nós. O líder precisa de estímulos? Precisa. O time precisa de estímulos? Precisa também. Se a gente não se estimular, a gente entra em uma zona de conforto, uma zona de mediocridade em que a gente realmente não performa. E por isso que é interessante a questão das metas, estabelecimento de metas, cumprimento de metas, de uma forma correta de se acompanhar, claro. Porque o problema das metas é que, às vezes, os responsáveis por distribuir as metas e acompanhar as metas fazem de uma forma que, ao invés de motivar, faz estressar, faz desgastar o time, faz o time performar negativamente. Mas as metas são, sim, muito necessárias porque geram um estímulo na gente, faz com que a gente se movimente, faz com que a gente se aperfeiçoe e performe cada vez melhor. Então vamos sair dessa zona de vitimismo e sermos protagonistas do nosso time. Porque quanto mais tempo você passar assim, vai chegar um momento em que você vai querer jogar a toalha. Vai dizer, não, eu não aguento mais. Só que se você fizer isso, não só profissionalmente para você vai ser muito ruim, mas pessoalmente também vai ser muito ruim. Porque você vai guardar aquilo, vai guardar como uma certa mágoa, e o pior é que é uma mágoa de si próprio, porque tem determinadas coisas que quando a gente vê, a gente não consegue mais desver. Se você chegou até aqui agora, viu esses conceitos, você não vai mais conseguir desver. Imagina, por exemplo, alguém que
sofreu um acidente, perdeu a visão, mas antes de perder a visão, enxergava tudo, obviamente, e, por exemplo, adorava uma maçã vermelha, uma maçã a mais vermelhinha que tivesse lá no supermercado, a pessoa escolhia e adorava uma maçã vermelha. Então a pessoa sofreu um acidente, perdeu a visão, mas ela não consegue mais desver aquela maçã. Quando alguém falar, aquela maçã, você viu que maçã bonita, a pessoa já vai se lembrar automaticamente de quando ela enxergava, já vai vir na mente dela uma maçã vermelha. Então veja que determinadas coisas a gente leva conosco. E o meu plano é que você leve isso realmente com você, deixe de ser vitimista, seja protagonista, assuma a responsabilidade pelo mau desempenho do seu time, assim como, obviamente, se você implementar isso que eu estou te dizendo, não só isso, mas, obviamente, as outras coisas, se você implementar isso, você vai também colher os bons frutos disso e você vai também poder dizer, eu sou o responsável pela boa performance do meu time. Então, tem 2 planos aqui que é interessante a gente observar. Se você não tiver um time performando bem, você pode dizer, se você tiver consciência, você vai dizer, se você não for vitimista, você vai dizer, o meu time não está performando bem por 2 motivos. Ou é porque é uma tragédia, essa é a mais fácil de explicar, de utilizar, e a outra é porque eu não utilizei realmente de recursos que eu precisaria utilizar. Então eu tenho responsabilidade por esse time não performar bem. E o outro é, meu time está performando super bem e eu sou o responsável por essa performance do meu time. Então veja que são 2 situações completamente diferentes, mas que você tem que se responsabilizar por ambas. Olha, se responsabilizar apenas quando o time performa bem é muito fácil, muito tranquilo, mas cabe a gente também ter essa consciência, ser justos conosco também e com o time e reconhecer. Quando o time não estiver performando bem, qual foi a sua cota de colaboração? Conheço gestores que, quando a gente vai instruí-los nesse sentido de que trazem exemplo de comunicação, e quando você vai dizer, olha, essa comunicação aqui, ocorreu isso, talvez o time não tenha feito isso, porque veja bem como é que está a sua comunicação. Você percebe que aqui faltou isso, e a pessoa diz, não, mas eles já sabem. Ou seja, é uma blindagem. Muitos líderes se blindam, não querem admitir de forma alguma que precisam aprender determinadas coisas, não querem admitir de forma alguma que falham, não querem admitir de forma alguma, principalmente se for para que o time veja isso. Não querem admitir de forma nenhuma para o time que cometeu algum equívoco. Então, veja o tamanho da fragilidade dessas pessoas. E o que ocorre é que o time vai perceber essa sua fragilidade. Vai saber que, por exemplo, em um determinado momento onde ocorreu uma falha, a primeira coisa que você vai fazer para o time é falar que foi o responsável, que outra pessoa foi o responsável. Ou então já chega buscando o responsável, não para recuperar aquilo, não para refazer, não para melhorar, aprimorar o que foi feito, que deu defeito, mas, na verdade, para tirar a culpa dele ou dela, de si mesmo. Então veja como esse vitimismo é prejudicial. E é nesse sentido que, para você obter esse engajamento e produtividade do seu time, você precisa se movimentar. É o primeiro passo para que você comece a implementar determinadas técnicas, determinados roteiros. É o primeiro passo para que você consiga ver adiante, ainda que longe, o engajamento e a produtividade do seu time chegando mais próximo da sua realidade. Se você não fizer isso, cada vez mais isso vai se distanciar e pode chegar um momento, como eu vejo em algumas equipes que eu conheço, em que o gestor já não consegue mais administrar a situação, o time performa cada vez pior, é uma verdadeira tragédia e fica uma situação realmente delicada, até de a gente falar, até de orientar, se o gestor, obviamente, não quer essas orientações. Então, perceba
a sua cota de responsabilidade nesse panorama, saia desse vitimismo, seja protagonista e assuma a sua responsabilidade, tanto pela performance positiva do seu time, mas também pela performance negativa. Isso vai contribuir para que você comece a movimentá-los no rumo de uma performance legal. E também vai te ajudar até na própria vida, para você não ser daquelas pessoas que não saem do lugar e reclamam de tudo, reclamam das pessoas, reclamam do sol, reclamam da chuva, reclamam da cama, reclamam do computador, reclamam do governo, reclamam da religião, reclamam da filosofia, reclamam de tudo. Não seja uma pessoa desse sentido, porque você vai ser uma pessoa super chata e as pessoas vão fazer o possível para não estar perto de você. Eu sei que é triste ouvir isso, mas é a pura realidade. Conheço várias pessoas que se afastam de pessoas que têm esse panorama porque a pessoa não quer ajuda, ela quer reclamar da vida. Uma coisa é reclamar de uma situação para pedir ajuda da pessoa, para dizer, me oriente em determinado sentido, mas não, determinadas pessoas querem só reclamar. Nem ouvir um direcionamento elas querem, é só reclamação. Então, evita isso e também evita estar perto de pessoas nesse sentido, porque senão você vai se hipnotizar por elas. É isso mesmo, é como se fosse uma hipnose. Você acaba entrando naquele roteiro e isso fica comum para você. Aí você entra no mundo do vitimismo e eu não quero isso para você. Por isso, seja protagonista, pense nisso que eu estou te falando agora e vá digerindo essas ideias, elaborando essas ideias até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.